No dia 19, nós celebramos o dia de São José. É um grande desafio para os tempos atuais propor a figura masculina de São José como um exemplo, porque nós temos vivido uma crise da paternidade, uma carência dos valores da masculinidade, ou melhor dizendo, uma carência de valores na masculinidade. Tudo isso em busca de uma mal compreendida igualdade que acaba levando a uma indistinção, a uma indiferença que reduz aquilo que existe de real e natural em ser homem e também em ser mulher. É do conhecimento de muitos que a psicologia sempre reconheceu o papel importante que um pai desempenha nos processos de desenvolvimento de uma criança. Em particular, a presença do pai favorece a diferenciação de comportamentos. Portanto, a difusão de uma sociedade em que não exista a figura do pai nos leva imediatamente a uma crise educacional. Comportamentos que as crianças deveriam ser capazes de distinguir no seio de sua casa agora passam de maneira indiferente. Nos últimos anos, tem ocorrido um processo gradativo de inclusão dos pais nas práticas de cuidado e de assistência às necessidades dos filhos. Esses aspectos, porém, estão lutando para se afirmar, porque existem hábitos, existe uma herança cultural que às vezes não consegue entender que o pai deve estar presente no processo de afetividade dos filhos. Muitas vezes os pais mais afetuosos acabam se chocando com uma imagem internalizada de paternidade agressiva, algo que pode ser criticado, porque isso mostra a necessidade urgente de recuperar a verdadeira paternidade no seu duplo papel. Qual é esse duplo papel? O papel de quem impõe limites, de quem impõe proibições, deveres, mas ao mesmo tempo o papel de quem dá segurança, de quem provê a casa, de quem dá afeto, de quem dá proteção, confirmações, valores, modelos de comportamento, guia para um senso de responsabilidade. Tudo isso precisa ser recuperado. É preciso haver um sadio equilíbrio na figura do pai, porque senão se acaba criando um espantalho de uma paternidade agressiva que só é utilizada justamente para destruir a figura do pai. E é isso que nós temos visto por aí. Se utiliza o espantalho de uma paternidade agressiva para dizer que o pai não é mais necessário, que agora tudo deve ser indiferente a essa sadia e natural diferenciação entre o pai e a mãe. É espontâneo dizer que o nosso mundo precisa cada dia mais de homens justos. E quem na história foi chamado de justo? São José. O próprio Evangelho, em Mateus, capítulo 1, versículo 19, define São José como José o Justo, porque ele faz o que é justo. Ou seja, ele cumpre a vontade de Deus, que é o único justo e santo, de forma que, cumprindo a vontade de Deus, une-se à justiça divina também. O termo hebraico usado para definir Sadik, que significa justo, tem um sentido muito particular. É um título de grande honra ainda hoje. O caráter pessoal de justiça indicado por esse termo é a confiança em Deus, com uma atitude que dá esperança ao homem. É fazer o que se deve, confiando que Deus recompensará o ato de fidelidade do homem para consigo. A justiça se torna então sinônimo de felicidade, de retidão de caráter, de santidade, como diz o Papa Bento XVI no livro sobre a infância de Jesus, em que ele se detém extensamente sobre isso. Ele fala ali o seguinte:
A designação de São José como um homem justo vai muito além da decisão daquele momento. Oferece um quadro completo de São José e, ao mesmo tempo, insere-o entre as grandes figuras da antiga aliança, a começar por Abraão, o justo. Pode-se dizer que a forma de religiosidade presente no Novo Testamento, continua Bento XVI, se resume na palavra fiel, enquanto que no Antigo Testamento o conjunto de uma vida se sintetiza, segundo a Escritura, no termo justo. Então, quando o Evangelho, aqui retorno eu a falar, quando o Evangelho define José como justo, está sintetizando toda a sua vida conforme a expressão comum que indica alguém que atingiu a perfeição dos valores e do caráter. O Papa Bento XVI diz ainda: o Salmo primeiro apresenta a imagem clássica do justo. Por conseguinte, podemos considerá-la quase como um retrato da figura espiritual de São José. E qual é a imagem do Salmo primeiro? Você deve estar se perguntando. É a imagem do homem que tem as suas raízes nas águas vivas da palavra de Deus. O homem que está fincado em Deus, que tem a sua esperança, a sua confiança integralmente em Deus. Está sempre em diálogo com Ele, frutifica e, antes de tudo, recorda também o seu próprio papel nesse mundo, recorda o seu papel paternal. São José, então, representa todos os pais da terra, de todos os tempos, de todos os lugares. Todos os homens também comprometidos com as realidades educacionais, todos aqueles que zelam pela vida, pela segurança, pelo crescimento dos jovens e também das outras pessoas, aqueles que protegem mulheres, crianças. São José é tudo isso. São José é o símbolo, é o caráter a ser buscado por todas essas pessoas. E como que encerra a imagem e o exemplo daquilo que nós almejamos como homens. São José, por ter sido feliz e abençoado, foi um homem verdadeiramente justo, porque contemplou com seus próprios olhos o sol da justiça, que era o seu filho Jesus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como nós rezamos no credo. O Verbo encarnado, Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, obedecia a José, que era o seu pai legal. Que São José nos ensine, aos que possuem essa vocação, a sermos como ele, homens justos, maridos, pais, com o mesmo amor com que ele amou e cuidou dos tesouros mais preciosos que já pisaram nessa terra. Maria Santíssima e o seu Filho Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. São José, rogai por nós.